Bem, estamos de volta para uma aula que eu gosto muito, uma revelação que Deus me deu, que faz sentido para muita coisa dentro de liderança, em muitos aspectos, que é o professor bananeira. Por que disso? Olha para cá. Olhando para essa foto, você pode perceber que eu não sei se você já alguma vez atentou para isso, mas eu penso que depois dessa aula, a próxima vez que você ver uma bananeira, você vai lembrar e vai perceber. Você nunca vê uma bananeira sozinha. Sempre é assim, a bananeira e brotos ao lado dela. Pode perceber que todas essas bananeiras ao lado, pode parecer longe a imagem, mas todas elas têm brotos. No mínimo de 2 a 3 brotos crescem junto com uma bananeira. Ou seja, essa bananeira cresce, mas vai gerando outras do lado dela. Já conseguiu entender qual é a ideia dessa aula, né? A ideia dessa aula é que a bananeira nunca cresce sozinha. Sempre tem umas 3 por perto. E eu quero passar esse princípio para você. Ser um professor bananeiro. Pastor, o que seria ser um professor bananeiro? Não dá para você dar aula sozinho. Não dá para simplesmente ser só você. Se acontecer imprevisto, a igreja fica sem o professor. Então, qual é o entendimento? Ser um professor bananeiro. Perceba que ela é grande e os brotos são pequenos, mas estão ali. Quando essa bananeira crescer, morrer, as pequenas aqui já estão maiorzinhas e vão dar continuidade à plantação. Então, a ideia de ser um professor bananeiro é de você entender que você precisa ter um auxiliar. Você precisa ter um suplente. Ter um suplente é, primeiro, a garantia de que acontecendo um problema, você tem um substituto. Segundo, você pode deixar aquela turma com esse professor suplente, ele assumir como titular e você ir para uma outra turma. Enfim, a igreja cresce quando os líderes têm a mentalidade de bananeira, que não crescem sozinhos. O coqueiro, por exemplo, ele cresce, você não vê ele com coqueirinhos nos pés dele. A bananeira não. Aonde você vê uma bananeira, percebe isso a partir de hoje, você vai perceber que ela vai estar lá, grande, bonita e próximo, muito próximo a ela, outros brotos que vão dar origem a outras bananeiras. Então, estabelecer com você alguns princípios dentro desse entendimento professor bananeira. Primeiro, como gerar novos professores, não é isso? Como gerar brotos, né? Os brotinhos, aqueles pequenininhos que vão estar junto com você. Primeiro, frequência das aulas. O primeiro termômetro para você usar na análise, para criar o seu suplente, para começar a dar atenção a alguém, trazer alguém para ser o seu suplente posterior, até mesmo assumir essa classe, ele ser frequente na escola bíblica. Não adianta eu querer, quem vai ser meu suplente vai ser fulano, e fulano nunca aparece. Ou ele só vai aparecer o dia que você faltar. Não. A classe precisa perceber que você tem um suplente, que esse suplente caminha ao seu lado e há autoridade sobre a vida dele. Porque, imagine, isso acontece muito, querido. Nesses meus 23 anos de evangelho, a gente percebe essas questões. O meu suplente é alguém ausente, o meu suplente não colabora em nada nas aulas, não fala nada, não agrega. Na realidade, ele até vai a EBD, mas já que hoje eu dou aula, sou o titular e ele é suplente, ele fica na portaria, enfim, a classe não reconhece como professor. O dia que você precisar se ausentar por alguma questão, ou até mesmo treiná-lo para ele assumir uma turma, a classe não vai abraçá-lo. Por quê? Não há reciprocidade entre eles. Então, frequência na escola bíblica dominical é o primeiro requisito para você gerar novos professores. Segundo, envolvimento com as aulas. Eu coloquei participação. Você precisa trazer o seu suplente para perto. Lembra da bananeira? Deixa eu voltar aqui mais uma vez. Aqui, como eu disse, perceba como é que elas crescem. Ó. Quando você vê coqueiros, você vê uma distância muito grande entre eles. Bananeiras não. Sempre são assim. Tive bananeira no quintal da minha casa e eram assim, eram mais de 10, talvez quase 12, tudo amarradinha. Por quê? O seu suplente tem que ser próximo. Assim como as bananeiras crescem próximas e os brotos coladinhos da
dar o principal, da mesma forma o seu suplente. Então, tem que haver envolvimento com as aulas, participação. E aí entra você, professor de EBD, você, pastor. Por quê? Pense, eu sou o professor titular, eu estou dando a aula, minha turma tem 15 pessoas, junto com o meu suplente. Meu suplente está lá sentadinho na dele. Só eu falo, a igreja vê o Sérgio, você, como professor, e o meu suplente. Em qual momento ele vai crescer? Ah, pastor, quando eu faltar ou não puder ir, ele assume. Ok, essa é a função do suplente. Mas quando ele vai treinar? Quando ele vai ganhar segurança, se só você fala? Então, segundo ponto para você gerar um professor, é envolvê-lo nas aulas. Como assim? Quando eu estava dando escola bíblica, eu tinha os meus suplentes, que normalmente eu usava de 2 a 3 pessoas, sempre. Eu chegava, ó, o ponto 2 da revista é você que comenta. Ah, mas é que eu... Fica tranquilo, eu vou estar aqui. Inicialmente, ele até mesmo pode pontuar ou comentar lá na cadeira dele, já que dá um nervosismo, um medo muito grande, primeira vez, estar na frente, enfim. Mas, vamos lá, estamos falando sobre o cristão é o dinheiro. Aí, leitura inicial, meu suplente, o Marcos, já avisei para ele, ó, na próxima aula, a leitura inicial e o ponto 2 da revista está com você. Claro, depois de um tempo, andando junto, lembra da bananeira? Os brotos juntos, andando comigo, me acompanhando, me vendo, eu aviso ele. Essa semana, o que vai acontecer na próxima, Marcos, na semana que vem, a leitura inicial da revista, o ponto 2 é a conclusão, você que vai fazer. Ah, mas fica tranquilo, eu vou estar aqui, pô. Eu vou estar aqui, tá bom? Ah, fica tranquilo. Vamos lá, pessoal, leitura inicial. Lê pra gente, Marcos. Não vai ter dificuldade com a leitura porque já treinou em casa. Vai ficar mais seguro porque teve a chance de ser analisado antecipadamente. Essa percepção é sua, professor, de você notificá-lo antes. Não joga no fogo, não. Ah, não, bem aprovado, tem que estar pronto. Não faz isso, não. Avisa antecipadamente, ele vai se programar, vai ler, ele já sabe que o segundo ponto é dele, ele vai estar pronto, vai estudar, vai pontuar, aí vai para a classe. Ponto 1, falou. Segundo ponto agora sobre o cristão de dinheiro, que vai comentar é o nosso segundo professor, Marcos. Lê para a gente aí, Marcos. Marcos, o que você entendeu? Bem, aqui a gente entende que, não vem para cá, fica aqui do meu lado, você em pé, ele do seu lado, para que ele se sinta seguro. Aí ele fala, as pessoas fazem pergunta, dentro do que ele souber ele responde. Ó, posso agregar alguma coisa aqui, Marcos? Quando você perceber que ele está bem enrolado, ó, só um instante, Marcos, deixa eu agregar uma coisa lá aqui, querido. Não é porque o Marcos vai comentar o segundo ponto da aula que você, professor, não vai estudar. Esquece, até porque ele pode até mesmo faltar a aula com medo da sua primeira vez. Então, você estuda a lição toda, como se fosse você dar toda a lição, mas lembrando que a leitura vai ser com ele, o segundo ponto vai ser com ele e a conclusão é com ele. Assim, ele vai trazer a visão que ele teve, pontos que ele achou da aula e você vai agregar com os seus. E ainda melhor, vocês podem, eu sei que a correria do dia a dia é muito grande, mas via o WhatsApp, vocês podem trocar ideias. E aí, Marcos, o que você está preparando para a gente no ponto 2? O que você entendeu? Ó, estou te mandando um resumo aí. Aí ele vai, escreve e manda para você. Ou ele tira a foto, se tiver uma linda bonita, pelo menos, tira uma foto daquilo que ele preparou no ponto 2. Então, você antecipadamente dá uma olhada. Puxa, legal, Marcos, olha só. Realmente, nessa questão do cristão dinheiro, aí no texto que você está usando, segundo Reis, capítulo 4, ele era homem de Deus, não faltou a organização dele, afinal de contas, ele era homem de Deus, mas e a organização financeira? Não adianta só ser homem de Deus e não ter uma vida. E eu não tinha pensado nisso, então. Está percebendo? Então, você dá a lição para ele, dele pontuar, dele comentar o segundo ponto da lição, você combina com ele, ó, quinta-feira, eu vou te mandar, você manda para mim o resumo que você vai fazer do ponto 2. Você passa o olho, vê os pontos certos e errados com carinho, orienta e tranquilo. Ele vai se sentir mais seguro, você vai ser um bananeiro, produzindo novos brotos, novas bananeiras, e vai ser mais fácil até mesmo para você abrir uma nova turma ou, quando precisar, por algum motivo, poder se ausentar sabendo que sua turma não vai ficar desamparada. Terceiro lugar, então, primeiro, frequência
Não tem como. Segundo, envolver o suplente com as aulas. E terceiro, crescimento do conhecimento. Se a pessoa que você pensa trazer para suplente não mostra crescimento, não adianta. Se ela é aquela pessoa que você notoriamente percebe nas perguntas básicas, vamos colocar que nesse segundo ponto aqui, você já definiu o seu suplente. Nesse primeiro e terceiro ainda não. Vamos colocar que você ainda não tenha definido o seu suplente. Ele é frequentador, mas fica brincando, fica rindo, conversando. Nas perguntas básicas não mostra crescimento, não agrega nada. Como alguém com esse nível de comprometimento vai agregar alguma coisa na sua turma, na sua aula, como suplente? Então, não se permita ser pressionado pelo tempo ou pela ausência de um suplente e colocar qualquer um. Não. Ser frequentador? Sim, mas mostrar conhecimento, envolvimento. Por isso, o ideal é que você vá sondando a sua turma, como foi dito na aula passada. Sempre, todas as turmas você dá oportunidade para um, é alguém que lê o que você achou, e você vai notando, percebendo, poxa, eu gostei, fulano não tem uma boa leitura não, então eu não vou dar para ele ler, porque tendo ele uma leitura ruim, eu vou estar expondo. Tem gente que ri, sabe como é que é a igreja? Vamos ser sinceros, estamos aqui entre nós, tá? Entre nós, servos de Deus. O povo grita, gargalhada, zomba, zoa, a pessoa se sente às vezes ridicularizada, humilhada e nem volta para a escola bíblica dominical. Fique atento a isso aí. Então, percebeu que a pessoa não tem uma boa leitura, não dá para ela ler. Mas não deixa ela de fora. Faz uma pergunta, enfim, envolva toda a sua turma. Terceiro, então, perceba se é crescimento nessa pessoa. Está crescendo? É frequentador. Está crescendo, mostra crescimento, traz comentários, você percebe que ele está ali pronto, né, trazendo sempre alguma coisa a mais na aula, é uma possível pessoa para você trazer para seu suplente na escola bíblica dominical. Que essa seja a sua missão, gerar novos professores, ou seja, olha a foto linda, professor bananeira, aquele que vai crescer, vai dar fruto, mas vai trazer brotos ao seu lado, para que junto com o seu crescimento cresçam com você e futuramente também deem fruto. Mas a aula do nosso professor é esquecível, mais uma informação para agregar no seu crescimento. E vamos agora para mais uma aula, para um novo nível de crescimento dentro da nossa escola bíblica dominical, dentro dos nossos cursos de ensino das nossas respectivas igrejas. Vamos lá?